Olá e vamos a mais um vídeo da série Pensando Alto. Hoje eu estou aqui no ICC, vamos no 5-0. E entrou Ghostbuster. Vamos jogar aqui G6. Vamos jogar logo esse. Deve jogar um F4 também, né? Tá aí uma posiçãozinha complicada. Vamos jogar esse. Mas é uma tabia muito interessante. Dama D2, talvez. Não. Vou jogar esse para eu jogar G5. Se ele não jogar F4. Não, ele não está jogando bem aqui não. Tem um F4 agora. Fortíssimo. F4 é o tema. Tá caindo um cavalo. Se bispo toma, eu tomo ali. Se cavalo toma, eu tomo aqui direto. Parece que não tem nenhuma complicação, né? Tomar de cavalo, posso até tomar de torre aqui. Ou posso ganhar a peça ali direto, que permite cavalo tomar bispo. Então eu vou decidir, de acordo com o que ele jogar. Se tirar o bispo tem F3 ganhando, né? Então, tomou assim. Bispo toma. Bispo toma e eu ganho uma peça, né? Ele pode ficar com uma torre a menos. Se ele vier aqui com bispo H6. Vamos lá. Bispo toma C3. Ataquei a torre. Abandonou. Essa foi uma miniatura, mas vamos aproveitar para fazer um estudo importante, né? Dessa formação índia do rei contra a inglesa. Vamos lá no chess.com. Bom, a partida, apesar de curta, nos desperta o interesse aí de estudar essa partida, né? Me lembrei de uma do Botvinnik de pretas, que ele faz aquela formação. Vamos aqui ver um pouquinho da teoria. Então já expliquei por que eu jogo G6 para deixar a opção de jogar um F5, né? Então acabei realizando aqui. Se você joga G6 contra D4, não é a mesma coisa, não tem, você não está querendo jogar uma holandesa. E aqui ele pode jogar E4. Mas contra C4 ele já definiu que vai ter o C4 aqui entre os lances da abertura, então você pode jogar já sabendo que vai ser ou uma índia do rei transpondo, né, quando ele joga D4, ou uma linha dessas contra a inglesa. D6, já poderia jogar E5 ou C5, tem muitas opções aqui. Mas D6 e E5, primeiro lance. Ele veio com E4, cavalo C6 ou cavalo E7, né? Foi o que eu joguei. Cavalo de G2, F5. F5, quem jogou F5? Um só. E perdeu. Mas vai ser uma transposição aqui. A posição já é bem igualada, né, segundo o Engine. E ele está gostando de quê? De C5. Essa estrutura também de sistema Botvinnik. Olha só. Essa seria uma posição totalmente simétrica. Os dois estão jogando o sistema Botvinnik. Então isso aqui é até um pouco difícil de estudar. Mas às vezes o primeiro lance, o fato das brancas estarem de brancas fazendo o lance, pode dar uma informação e as pretas podem usar isso a favor. Mas eu não gosto muito de jogar esse C5 nessa linha.
Então, seguir com F5, D3, cavalo de BC6. Na verdade, roque primeiro. E agora a gente entra de novo aqui no eixo principal, né? Olha só, cavalo D5 é o lance mais jogado. Torre B1 com a ideia de B4. Ele jogou bispo E3, não, jogou H3, que não é um lance muito jogado. H3. Vamos voltar aqui um pouco. Estou me lembrando de duas partidas, uma que o Botvinnik joga com bispo E6, dama D7, torre F7, torre de F8. Eu vou localizar essa partida. E me lembrei de uma também que o Giovanni Veskov jogou contra o Mequinho. Eles jogaram um match e tem uma boa do Giovanni de pretas jogando esse sistema também contra o Mequinho de brancas. Veio H3. Bispo E6 é o mais jogado. Aqui está dando um jogo igual ainda, né? Está dentro da teoria ainda. Então, bispo E3. E essa linha aqui que as pretas estão jogando é uma siciliana cerrada, né? Está jogando a variante cerrada contra uma siciliana. Isso aqui pode dar de cores invertidas também. Então, essas tabias que são complicadas, porque não tem memorização de variantes. Você tem que compreender o meio jogo, estruturas de peões, e não uma simples memorização. Aqui eu estava pensando em jogar esse, quando vi que tinha aquele tema. Será que já tinha o tema? Eu acho que não, só quando ele jogou B3. Mas olha só, dama D7 está dando. Então, um sistema, ele teria que tomar, talvez, o tomo de cavalo. Ele veio com esse, já aponta aqui o F4. Já era um bom lance, sacrificando a qualidade, né? Porque eu tenho um bispo E5. Então, quando parar um cavalo aqui, eu jogo bispo E5. Eu joguei esse, então, não aproveitei. Vamos ver essa variante. Aquele foi duvidoso mesmo. Então, aqui, se ele toma de bispo, eu tomo e jogo bispo E5. Estou atacando o cavalo e vou ter G5. Se ele jogar cavalo E2, torre F8. Ou G5 direto, mas esse aqui é melhor, sem debilitar. E está jogando D4 aqui. Não adianta nada, tem esse golpe tático, cavalo D4. E vai tomar de torre depois. Será que é esse mesmo? Bispo toma, cavalo toma, torre toma. Tem um D5 aqui. Está dando esse com vantagem. Se tomar aqui, eu tomo de bispo ou de torre? Bispo e depois tomo em H3. Bispo cheque, rei G1, bispo H3. Sacrifício de qualidade, né? Para um efeito devastador aqui no roque. Está dando vantagem para as pretas. Mas era um pouco difícil jogar esse cavalo D4, né? Então, e o D4 é difícil também, né? Tem uma ideia de dar um garfo aqui em alguns casos. Mas ele não jogou nada disso, jogou um lance muito pior. O efeito foi devastador. Quer dizer, eu joguei esse, não aproveitei, a vantagem baixou, né? Já foi para as brancas um pouquinho. Teria que jogar cavalo D5. Quando ele joga esse, pronto. A vantagem vai lá em cima por causa do golpe tático aqui. F4. E aqui bispo toma C3 e ele abandonou. Resolveu não resistir aqui, né? Poderia tomar aqui. Se eu tomo lá, dama toma ameaçando o mate, eu ia jogar torre F7. A minha ideia era ir no material mesmo. E aqui jogar torre F7. A correta aí a minha avaliação. Ainda ia ficar bem aberto, né? E estou tirando o bispo dele daqui. Está muito seguro. Então, testamos aí um sistema de Índia do Rei, uma posição muito interessante para se estudar, tanto de brancas quanto de pretas, ou seja, é uma tabia. Você pode estudar de brancas e pretas e é um conhecimento de estruturas de peões que vai te ajudar bastante, né?
saber que tem que jogar o F5 e o F4, até ele deveria ter jogado o F4 também, né? É uma das opções. E esse lance aqui também, dama D7, rei H2. Em algum momento ele pode tomar aqui antes e depois jogar o F4. Tem uma partida do Sunier no curso da inglesa, que ele joga de brancas essa estratégia. Então temos muitas referências, a gente tem que ver a referência, determinar qual é a lição que aquela referência, o partido modelo vai trazer, e aí você vai alimentando o seu arsenal de ideias e aplicando durante as partidas. Vamos ver quanto que deu aqui a revisão. Ele foi 87, o meu foi 94.3, ajudado um pouco aí pelo tamanho da partida, mas mostrou aqui que existem coisas táticas, né, que podem surgir muito cedo. Cuidado com a debilidade na diagonal, mesmo que tenham peças na frente, tem um raio-x. Esse bispo já está jogando na diagonal e basta um golpezinho tático aqui, que aí ele vai ficar realmente livre aí na diagonal. Então continuaremos os testes e até o próximo vídeo da série Pensando Alto. Até lá, valeu!